Olá, pessoal, bem-vindo ao da sala de aula ao negócio. Muito obrigada por vocês estarem aqui no primeiro podcast Educar e Empreender. Esse podcast ele é direcionado a todos os professores que têm vontade de empreender, porém não sabem por onde começar. Bom, me chamo Ana Carla Santos, sou formada em licenciatura plena língua inglesa, pós-graduada em alfabetização, letramento e educação especial e certificada pela Universidade de Cambridge em Ticket One e CEO da English On. Bom, nesse primeiro episódio, o tema do primeiro episódio, gente, ele é da insegurança à ação, como eu comecei a empreender. Nesse primeiro episódio, eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência e de como tudo começou. Nos próximos episódios, eu vou falar de alguns assuntos mais detalhados, que eu acho que são assuntos bem importantes para vocês, porque o meu objetivo aqui não é só compartilhar minha experiência, mas é dar dica para vocês que têm vontade de iniciar, tá, no empreendedorismo. Então, vamos lá. Como começou, né, esse desejo? Bom, eu acredito, gente, que algumas pessoas, elas nascem com um desejo, com um dom de empreender, né? Que eu digo que é o meu caso. Porém, se alguém perguntar, Ana Carla, eu não tenho jeito nenhum, não tenho conhecimento nenhum, eu posso empreender? Pode. Então, você que não nasceu com dom, você também pode empreender, só que você precisa estudar, né? Você precisa ter conhecimento para poder fazer, andar pelo caminho certo e não fazer o errado. Eu sempre tive vontade de empreender, gente, sempre senti isso. Sabe assim, quando você sente que você não serve para estar ali só servindo? Que você sente que você tem uma liderança, que você tem um conhecimento, que você tem aquela vontade de fazer diferente do que todo mundo ali já faz? Esse desejo eu sempre senti, né? E eu sou professora de inglês, estou no mercado de trabalho há 12 anos, então, assim, ao longo desses anos, tive muitas experiências, né? Eu sou professora de inglês, trabalhei em curso de idiomas, trabalhei em escola regular, escola bilíngue, e tenho um pouquinho de experiência. Não vou dizer que eu já sei tudo, né? Que isso, o professor está em constante aprendizado. Eu sei que eu ainda tenho muito que aprender, mas ao longo desses anos eu fui aprendendo coisas novas e o empreendedorismo abriu meus olhos. E eu vou falar quando e por quê. Então, eu sempre tive essa vontade. Eu sempre fui apaixonada pelo inglês, desde criança. Eu lembro que na minha escola, eu estudei a minha vida toda em escola pública, e lá o inglês era a partir do quinto ano. Então, eu ainda estava no Fundamental 1, eu ainda não tinha aulas de inglês, então o que, que eu fazia? Eu tenho uma irmã mais velha que eu, ela tinha um livro de um dicionário de inglês. E aí eu comecei a pegar o dicionário dela e comecei a estudar sozinha. E aí eu lembro que eu tinha um caderninho e eu escrevia lá as palavras em inglês e a tradução do lado e comecei a estudar sozinha. Então essa paixão ela vem desde criança mesmo. E aí quando eu cresci, eu vi que eu tinha o dom de ensinar. Então eu falei, vou conciliar, né, o ensinar com o inglês, vou ser professora de inglês. E foi aí que esse desejo cresceu. E eu acho que todo professor sai da universidade com um desejo no coração, desejo de transformar, de educar, de fazer a diferença, né? Eu estudei a minha vida toda em escola pública, nunca estudei em escola particular. E a minha faculdade também foi em uma universidade pública. E eu vi a dificuldade, né, dos alunos. A gente passa são que 8 anos estudando inglês na escola. A gente conclui o ensino médio e não sabe inglês. E aí eu fiquei me perguntando, né, poxa, tantos anos estudando inglês, por quê? Por que que eu não sei nada? Por que que eu e outros alunos não sabem nada? Será que é impossível? Então eu saí da faculdade com aquele gostinho de querer fazer a diferença, que eu acredito que muitos professores quando saem têm esse desejo, né? E ao longo desses anos, né, de trabalho, em escolas particulares, cursos livres, eu comecei a observar, comecei a olhar com outros olhos, falar, não, quero algo diferente. E muitas das vezes, quando a gente trabalha em algum lugar, nós estamos limitados a metodologias, a técnicas, a livros didáticos, né? Às vezes a gente não consegue trabalhar totalmente do jeito que a gente quer, né? A gente não pode chegar lá e impor a nossa opinião. A gente pode contribuir, mas geralmente as escolas, os cursos, eles já têm a metodologia deles e você tem que seguir aquele padrão, né? E então eu resolvi
Meu desejo inicial, ele não era abrir um curso. O meu desejo inicial era abrir uma escola. Só que uma coisa que eu aprendi primeiro, você precisa identificar qual é o seu nicho, tá? Não dá para abraçar o mundo, você tem que escolher um caminho. Porque se você escolher 2, 3, 4, você não vai conseguir ser bem-sucedido naquilo que você quer. Então, você precisa escolher um. E aí, eu comecei a investir nisso. Curso de inglês, primeiro passo. Aula online. E hoje eu vejo que as pessoas estão optando muito por isso, né? Porque tem suas vantagens. A aula online é mais barato, a aula online você não perde tanto tempo, porque às vezes para você se deslocar da sua casa até um curso, né, um lugar presencial, você leva tempo, é trânsito, é gasto com transporte ou gasolina, é gasto com alimentação, porque você vai sentir fome, vai comprar um lanche, vai almoçar fora. Então, a aula online, ela tem vários benefícios. Então é isso que a gente vem mostrando para o pessoal hoje, né? Algumas pessoas ainda não gostam, mas eu acho que a gente precisa se atualizar, porque assim, o mundo ele está em constante desenvolvimento, em constante transformação, e a gente precisa acompanhar essa evolução, porque senão a gente vai ficar para trás, né? Só que esse é um tópico sobre nicho que eu vou falar posteriormente em outro episódio, tá? Mas assim, para iniciar, o primeiro ponto é você precisa saber qual nicho que você quer, né? E o professor hoje tem uma área assim ampla para escolher, né? Hoje em dia você pode trabalhar em várias áreas, tá? Então, o meu desejo inicial era abrir uma escola. E muitas das vezes, quando você quer abrir algo, você precisa investir, né? Você precisa ter um capital. E eu não tinha. Eu tinha um sonho, mas eu não tinha o capital. E aí eu falei, poxa, e agora? Vou sentar e vou pensar em estratégias. Só que antes de eu começar a sentir esse desejo de empreender, eu comecei a estudar. Então, gente, eu estudei muito, né? Por quê? Porque eu sabia que eu não tinha dinheiro para pagar, porque quando você tem, ok, é ótimo, você vai pagar alguém para fazer várias coisas lá. E eu não tinha. Então, assim, eu estudei sobre marketing, né? Porque a internet é uma excelente ferramenta para nos ajudar, tá? Tanto em captação de aluno, em divulgar a sua marca, a sua empresa, ajuda 100%, mas você precisa saber usar. Então, eu tive que estudar sobre marketing, eu tive que estudar sobre o administrativo, né, a questão financeira, porque se você não souber também, tudo desanda. Então, você precisa ter um conhecimento. Se você quer começar e você não tem o dinheiro para pagar alguém para fazer aquilo, você vai ter que se especializar, né? Você precisa ter uma logo, você precisa ter um nome, você precisa saber o que você realmente quer para poder você começar a trabalhar, que eu também vou falar sobre isso mais detalhadamente posteriormente, tá? Então, o meu desejo inicial era abrir uma escola, porém eu não tinha capital. E aí comecei a estudar sobre questão de marketing, questão financeira, né? Não é só o pedagógico. E eu tive uma ideia, foi aí que surgiu uma ideia. Eu falei assim, tá, não tenho condição de abrir um espaço, por quê? Se eu for abrir um espaço, eu preciso pagar aluguel, eu preciso comprar mesa, cadeira, quadro. Então, se eu, de um jeito ou de outro, eu ia precisar de dinheiro e eu não tinha. Então, eu tive uma ideia. O que eu tive a ideia? De entrar em parceria com algumas escolas. E aí eu pagaria o aluguel. Eu iria usar aquela sala de aula que já tinha, né, mesa, cadeira, quadro, e eu iria ajudar. Aí eu consigo, porque se eu conseguir X alunos, eu consigo pagar esse aluguel. Então a minha ideia inicial foi essa. E aí, gente, já tinha ideia, já tinha vontade, comecei a estudar, também fiz consultoria, tá? Eu tive que ter um conhecimento para poder fazer tudo. Tem muita coisa para fazer, eu vou falar isso posteriormente, detalhadamente, tá? Contrato, tudo certinho. E só que tinha um problema. Eu estava insegura, então isso é algo que eu vou falar para vocês que você aí que eu sei. Tem muitos professores que têm a vontade já está assim pulando do peito, né? Mas tá sem coragem de iniciar. Tá com aquele medo. Aí será? O que vão falar? Será que vai dar certo? Só que eu aprendi uma coisa. Eu só vou saber se vai dar certo se eu tentar, né? E aí essa insegurança me impedia de colocar em prática, dizer vamos, entendeu? Me impedia. Então o que que eu esperei no primeiro momento? Vou procurar alguém para entrar em sociedade. Se tivesse alguém ali comigo, podia ser qualquer pessoa. Eu ia na frente. Só que
Eu fui, procurei, até que eu achei uma pessoa e não deu certo. Que é uma outra coisa que eu vou dizer, gente. Comece sozinho, faça sozinho, confie no seu potencial. Né? Às vezes a gente quer ter sociedade, mas sociedade é um assunto muito complicado. Às vezes começa bem, porque ambos querem que dê certo, mas lá na frente alguma coisinha vai ter problema. Tá? Uma divergência de diferentes pensamentos. É preciso ter muita maturidade para você ter uma sociedade. Então, eu tentei abrir a sociedade com uma pessoa, a pessoa começou, quando a pessoa veio comigo, eu já tinha assim metade do caminho andado, eu já tinha contrato pronto, a logo estava mais ou menos, essa pessoa me ajudou com a ideia de logo da empresa, e aí o tempo foi passando e aí a pessoa não deu certo, justamente pelo que eu falei para vocês. Logo no início, pela divergência de ideias, não deu certo. Então a pessoa, olha, não vai dar e tal, e saiu. E aí eu falei, e agora? Tô sozinha. Ou eu vou, ou eu desisto. E aí eu falei, não, eu vou tentar. E aí eu resolvi tentar, então eu fui. Gente, eu fiz a logo da minha empresa, né? Pensei no nome, pensei na ideia para poder fazer a logo bonitinha. E aí o que que eu fiz? Fui procurar escolas para poder entrar em parceria, né? E aí a minha ideia inicial era não só pagar o aluguel para o diretor da escola, mas também contribuir com uma porcentagem. A gente sentou para conversar. A gente fez reuniões, e aí o meu objetivo era entrar com 2 escolas, porém só deu tempo de fazer com uma. E uma coisa que dá muito super certo, gente, é aula experimental, que eu também vou falar melhor sobre isso depois, tá? Então, assim, o que é que eu fiz primeiro? Fui lá, divulguei o meu curso, a minha marca, fiz a propaganda para os alunos assistirem uma aula experimental comigo, entreguei os panfletos e marquei a data, fui lá, dei a aula para eles, foi muito bom. Só que o que acontece, isso foi em 2020, né? Foi 2020. Então, assim, antes de 2020, eu demorei uns 2 anos, né? Estudando, criando aquela coragem. Ah, Ana Carla, eu preciso passar 2 anos me preparando? Não. Eu demorei muito por insegurança, por medo, e eu não tive a atitude logo. Né? E aí, todo esse processo de correr atrás de alguém para entrar em sociedade levou esse tempo, mas você não precisa passar tanto tempo assim, não. Tá? Você precisa sim, você pode já ir se especializando nos assuntos, já ir colocando a mão na massa, pensando o que você vai fazer, pensando na sua logo, tá? Tem muitos steps aí, muitos passos para se pensar, mas não leva 2 anos, não precisa, tá? E, e aí foi em 2020 que eu realmente, quando a pessoa queria entrar em sociedade comigo, abriu mão, e aí em 2020 eu falei, não, eu vou tentar. Fui, consegui conversar com uma escola, que até então a gente iria entrar em parceria, e o que acontece? Quando já estava assim tudo, opa, agora tá indo. Veio a pandemia. E aí o que acontece? Veio o lockdown, e aí os meus planos foram tudo por água abaixo. E aí tudo ficou fechado, né, por um período, e aí esse período eu fiquei fazendo uma reflexão. Aí eu falei, poxa, acho que não vai rolar. E aí na escola, eu trabalhava numa escola, né, e as aulas ficaram online, que foi um baque, né, para todos os professores, porque a gente viu que não estávamos preparados para, para uma aula online, principalmente professores de crianças. Na época, eu era professora do Jardim 2, e foi punk, gente. E aí, a pandemia, o lockdown, a aula online, foi algo assim, eu digo assim, foi o divisor de águas para mim. Porque me fez abrir os olhos para um outro lado que eu não tinha, né? O quê? Porque eu também fazia um curso. E aí esse curso que era presencial passou a ser online também, e eu comecei a gostar. E aí eu falei, por que que eu não posso então abrir um curso e online, né? Então a pandemia, ela me ajudou a descobrir um outro mundo que eu não tinha, né? Jamais naquela época nenhum professor pensava em aula online, né?
A gente ainda tinha as aulas online de vídeos gravados em algumas faculdades, alguns lugares, mas é bem raro e ninguém gostava, ninguém optava, todo mundo muito, não, aula presencial, aula presencial. Então eu digo que a pandemia ela foi um período ruim, mas também para mim foi muito bom, porque me trouxe novas ideias. E aí eu tive a ideia então de abrir um curso de inglês, aí já mudei, né? Porque eu vi que eu gostava, porque professor de inglês ele sabe que o estilo de aula para a escola é uma coisa e para curso de idiomas é outra. São realidades diferentes. Então você também, né, você aí que é professor de inglês, que está aqui escutando, também tem que se decidir. Qual você prefere, qual você gosta mais. E aí eu vi que eu tinha mais afinidade para o curso de idiomas. Era algo que eu realmente gostava muito. Não que eu não goste de dar aula em escola, eu gosto também, gente. Então eu abri o meu curso de inglês, tá? O nome do meu curso é English On. É um curso online. E agora, hoje, dia 1º de agosto de 2025, o meu curso está completando 2 anos. Né? Então, para mim é um motivo de muita alegria, porque foi um sonho que saiu do papel, demorou muito a sair, né? Porém, estou aqui e tem dado muito certo, gente, muito certo mesmo. Desde já eu quero agradecer vocês por estarem aqui, né? Escutando a minha experiência, de como tudo começou. Vou deixar aqui o link para vocês me seguirem, tanto no canal do YouTube, Spotify, o arroba do meu Instagram, English On. Vou deixar tudo aqui para vocês me seguirem. Você que estuda inglês ou tem vontade de estudar ou já estudou, lá eu compartilho muitas dicas de inglês, tá? E também vou compartilhar de mentoria. Então me siga lá para vocês ficarem por dentro de tudo. E aguardem, semana que vem estarei lançando o segundo episódio, que eu vou falar um pouquinho mais sobre as etapas, né, que a gente tem para poder empreender, sobre nicho, sobre essa insegurança de empreender. Então fique de olho no próximo episódio, tá bom? Obrigado por assistir. Bye, bye.